Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui para vocês um vídeo para falar um pouco mais sobre aqui montagem de carteiras previdenciárias. Tô fazendo isso aqui nos primeiros vídeos de 2025, né, para deixar todo mundo meio que no mesmo passo, meio que já avisando a estratégia para o ano. Todos os vídeos estão sendo mais ou menos assim, tá? Então eu espero que vocês estejam gostando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as empresas de commodities numa carteira previdenciária e quais delas que eu compraria. Muita gente está começando, tem gente chegando no canal aqui, não é unânime, né, nas pessoas aqui que seguem a estratégia de dividendos, a estratégia previdenciária, de ter, né, empresas de commodities na carteira. Mas eu acho, sinceramente, que é muito interessante, tá? Por algumas diversas razões que eu vou comentar aqui durante o vídeo. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, aproveite e vire membro aqui do canal, porque na comunidade em 2025 a gente vai ter mais benefícios além do que você já tem, né? Live, vídeo exclusivo, planilha de preço teto, enfim, a possibilidade de eu também analisar aqui, fazer comentários sobre a sua própria carteira de investimentos. Vai ter muita coisa boa também entrando em 2025 que você paga por 20 por mês, R$ 20, tá? Muito barato, para ser bem sincero. E aproveite também e use os dois patrocinadores aqui do canal, são plataformas que eu de fato utilizo. O Investidor 10, que eu coloco a minha carteira, você pode inclusive acessar minha carteira, ver tudo que eu estou fazendo, a movimentação dela, com o link tá aqui na descrição, e também o Investidor 10, o Investidor 10, que é essa plataforma da carteira, e o Investing Pro, que é uma outra plataforma que comecei a usar aqui recentemente no canal e gostei bastante, e agora é parceiro oficial aqui do canal, que a gente tem acesso a dados das empresas, projeção dos analistas, consenso da analista, os próprios cálculos da própria plataforma, a gente consegue entender o micro do negócio. Então é aquilo que eu sempre falo, a gente olha para bons negócios, vê se esses negócios de fato conseguem gerar proventos, a gente monta uma carteira e vê a evolução dela, usando o Investidor 10 mais o Investing Pro, mais aqui os vídeos do canal, você está muito completo na estratégia. E o Investing Pro tem um cupom, que é o meu sobrenome, Rosolini, que você acaba tendo mais desconto ainda. Então, use as duas plataformas e, claro, acompanhe os vídeos aqui. Beleza, gente? O negócio é o seguinte. Quais empresas de commodities, então, eu compraria para uma estratégia previdenciária? Lembrando, aqui sempre focado em aumentar o número de ações dessas empresas. Eu não estou querendo que a gente tenha um ganho de capital num curto espaço de tempo. O ganho de capital é a consequência, na minha opinião, de você escolher bons negócios, de você ter boas empresas na sua carteira, tá? E por que eu falo que isso acaba sendo o foco principal que você deveria ter na sua carteira previdenciária, na sua estratégia? Porque quando você foca nisso como seu objetivo principal, você sempre vai aproveitar os bons momentos de preços mais atrativos para comprar. Porque você vai fazer a conta, né? Você vai falar, bom, se antes eu gastava R$ 1.000 e levava 10 ações, hoje eu gasto R$ 1.000 e levo 12. Ou seja, tá melhor. Por isso que você vai sempre querer comprar a preços baixos e vai, aqui entre aspas, né, torcer para que o mercado caia enquanto, claro, os fundamentos das empresas se mantêm. Isso aqui é importante você sempre ter na cabeça. Então você sempre vai olhar para o seu preço teto. Quanto mais atrativo, ou seja, quanto maior a margem de segurança, que no final do dia quão distante está a cotação atual do preço teto para baixo, né? Mais atrativo então está para você comprar. Não é unanimidade, como eu falei para vocês, né? Tem empresas de commodities numa carteira previdenciária. Tem gente que é contra, né? Até algumas pessoas ali que fazem vídeos aqui, enfim, que tem uma certa influência aqui, são contra e não está errado. Acho que você tem que sempre ter e tem que estar muito tranquilo com aquilo que você tem, você tem que estar com a estratégia muito bem desenhada na sua cabeça. A gente sabe, né, que essas ações são muito cíclicas, com um dividendo que varia bastante, que pode ter às vezes uma variação também do patrimônio do investidor muito grande. É verdade, esse argumento não está errado. E às vezes um cara que quer buscar por menos volatilidade na carteira e quer mais previsibilidade do dividendo, é claro que esse cara não vai querer ter empresa de commodities. Mas, de novo, acho que não é um objetivo, e como eu já tenho divulgado isso aqui há bastante tempo no canal, não acho que isso impeça, sinceramente, de você ter uma empresa previdenciária comoditizada, acho que vamos dizer assim, na sua carteira. Muito pelo contrário, tá? São empresas de commodities que permitem que você às vezes tenha ganhos muito pontuais de dividendos maiores e melhores na sua carteira em determinados ciclos de mercado. Então, vamos só aqui dar um exemplo no passado, né? A gente teve lá para pós-pandemia ali, o minério de ferro atingindo patamares gigantescos em termos ali de valor por tonelada. Vale distribuiu um caminhão de dividendo. Gerdau foi a mesma coisa. A gente viu a própria Petrobras também distribuindo muito dividendo e continua a distribuir dividendos bastante interessantes aí para os investidores. Vale também, apesar aí do dividendo ter diminuído bastante. Mas perceba, são essas porradas em determinados ciclos de mercado que eu acho interessante do investidor ter essa exposição. Claro que quando o ciclo vira e esse dividendo diminui, você tem um dividendo menor, mas é por isso que a diversificação em setores mais perenes e previsíveis, como eu coloco aqui, é o que faz a sua carteira balizar e você não ser tão prejudicado assim. Você entende? Eu sempre venho aqui pro pessoal e sempre falo, né? Bom, vale a pena você ter empresa de commodities,
mas tenha sempre uma posição menor do que você tem em setores mais perenes e previsíveis. Porque você tendo uma posição menor nesse tipo de empresa, você acaba por não sofrer muito num momento de ciclo ruim para esse tipo de empresa, que o dividendo acaba sendo muito baixo, ou que às vezes até nem paga, tá? Mas ao mesmo tempo, quando você está num ciclo de alta, esse dividendo vem muito forte, você sente ali uma variação positiva para sua carteira, tá? Então eu gosto desse sentido. É assim que eu tenho montado minha carteira. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês no Investidor 10 só para vocês darem essa olhada, né, como que tá isso feito. E agora só vamos aqui para algumas empresas de commodities que eu tenho na carteira, ou no caso aqui a Petrobras que eu não tenho, mas que eu acho que faz sentido você olhar, se você estiver buscando por alguma empresa nesse sentido. Ah, Bruno, por que você não tem aqui empresas relacionadas a proteína animal? Por que não tem o agro e tal? Não que não sejam empresas boas, mas, de novo, eu gosto de focar naquelas que já têm uma... eu não sei se previsibilidade é a palavra certa, mas que a gente já tem um pouco mais de histórico do pagamento de dividendos, são empresas talvez um pouco mais robustas, com uma estrutura de capital um pouco mais interessante. É o caso aqui de mineração e siderurgia com Vale e Gerdau, tá? São duas empresas que eu tenho na carteira, tá? Cada um com as suas particularidades, apesar de existir essa sobreposição setorial, vamos dizer assim, tá? Ambas aqui muito ligadas ao próprio minério de ferro e, de novo, cíclicas, assim como qualquer empresa de commodity. Mas se você for ver a estrutura de capital dessas empresas, tá? Permite esse pagamento consistente de dividendos. Olha, hora mais, horas menos, né? Claro, a depender do ciclo. Petrobras, na parte de petróleo, eu acho interessante. Por que não outra? Porque as outras empresas elas não têm na sua cultura hoje uma política de dividendos tão clara. Tá? Então você pega uma 3R, agora a Brava Energia, você pega uma Prio, você pega uma Petro Recôncavo. São empresas que hoje estão passando por muito mais um processo de crescimento, portanto, esse reinvestimento dos lucros para crescer do que para distribuir. Não que elas não possam distribuir, inclusive elas têm até estrutura para isso, só que não tem essa política clara, tá? Já a Petrobras, ela tem uma política clara de dividendos, né? A gente sabe, ali os 45% do fluxo de caixa livre, né, acaba sendo distribuído para os acionistas, né, em forma de dividendo recorrente, e ainda tem aquela opção do dividendo extraordinário também. Então isso está muito claro na política da Petrobras. Quando você investe, você sabe disso, tá? Então eu acredito que, de novo, também é uma boa opção. Claro que tem seus riscos envolvidos, tem também a sua volatilidade toda envolvida, ainda mais, inclusive, do que Vale e Gerdau, por conta aí da ingerência política aqui, mas a história nos prova, pelo menos ali desde a sua reorganização, ali depois de toda a Operação Lava Jato, inclusive, eu diria ali depois do governo Temer até agora, né, e ainda bem, né, vamos fazer lá assim, que não ferraram com a Petrobras novamente. Então ela tem esse dividendo bastante atrativo para o acionista. Tá? E Klabin eu coloco aqui na parte de papel e celulose, porque apesar de ser uma empresa, também de novo, tem uma política clara de dividendos, hoje mudou a política para pagar um pouco menos de dividendo, mas está muito claro, na história sempre pagou dividendos e é um setor que está relacionado a commodity, a gente sabe disso, por conta do papel e celulose, mas tem um pouco menos de volatilidade. Então, para aquele cara que, quero ter commodity, mas não quero ter tanta volatilidade, você pode entrar com papel e celulose aqui com a Klabin, que você vai ter menos volatilidade do que uma Vale, do que uma Petrobras, ou até mesmo também do que uma Gerdau. Essas são as 4 empresas que eu teria. E aí, só para mostrar para vocês aqui, tá, o que eu faço com a minha carteira hoje, só para vocês verem como que eu estou organizando. Até se você é novo no canal, tem muita gente chegando aqui, tá? Eu acho que isso é interessante de mostrar. Hoje a minha carteira tem 9 ativos, você pode ver ela aí no Investidor 10. Ela é uma carteira que majoritariamente... na verdade, deixa eu mostrar por aqui, ó, vai ficar mais fácil. É uma carteira hoje, tá, que quando a gente olha para setor, tá, a gente tem uma concentração maior em financeiro e utilidade pública, tá? E aí aqui abrindo por segmento, né, você tem energia, banco e seguros com a maioria da carteira. E aí você tem aqui a parte de siderurgia, metais, né, aqui com o caso da Vale, e o papel e celulose com a Klabin. Então você percebe que a minha posição aqui não chega nem a 1/4 da carteira nesse tipo de empresa, nesse tipo de setor, mas eu não deixo de ter essa exposição. Aqui vocês podem ver o valor, né? Então aqui somando a gente daria mais ou menos 15, uns 18, não dá nem 20% aí da carteira em relacionado a commodities. Acho que isso é interessante, porque você tem essa exposição, mas você não fica tão à mercê dessa volatilidade. E aí aqui, como eu sempre gosto de falar, né, eu tento não passar de 10% aí em empresas de commodities, tá? Vale passou um pouquinho, mas é uma questão aí de mercado, de oscilação de posição. Isso aqui já foi maior, foi caindo porque eu fui aportando em outras empresas, também porque o preço da Vale caiu bastante, beleza? Mas é mais ou menos assim que eu vejo, né? Klabin hoje com 3% da carteira, Gerdau com 5%, Vale posição um pouquinho maior. E aí a maioria das coisas está aqui em setores best, setores perenes, né? Como a gente sempre acaba comentando aqui. Beleza, pessoal? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Tamo junto, até o próximo. Valeu, falou, até mais.